Antes de iniciarmos, deixa eu esclarecer o que queremos dizer com colaboração cross-border para a inovação de governos. Neste painel, vamos falar muito e entendemos isso como iniciativas, casos, alguns exemplos nos quais os governos usam inovação para criar relações mais fortes com outros governos, mas também com outros setores, para gerar valor mútuo para todos que estão envolvidos neste processo. Eu gostaria de começar com Tekel Borg e te convidar, Tekel, como conselheiro de inovação da Embaixada da Dinamarca no Brasil. Poderia nos falar um pouco mais sobre que tipo de inovações, colaborações o governo da Dinamarca tem estabelecido com o Brasil? E seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Silvia. Muito obrigado por esse convite. Eu espero que meu som esteja bom. Eu queria agradecer a todos os participantes aqui presentes. Falar um pouquinho sobre as questões das parcerias da Dinamarca. É muito interessante. Bom, é preciso começar dizendo por que começamos operações juntos no Brasil. Eu acho que é um dos governos mais marcantes do mundo. As, a forma como as coisas são organizadas ajudam muito. Bom, tem futebol também que eu adoro, mas tudo bem, vamos lá. Nós temos mais de 200 anos de relações diplomáticas com o Brasil. Nós compartilhamos ambições muito fortes, os nossos países, para a inovação de diferentes setores, especialmente para a digitalização de serviços. Por isso, por este motivo, em 2015, a Dinamarca e o Brasil começaram uma cooperação internacional no setor público. Em 2019, a nossa cooperação passou a focar no governo digital. Os parceiros que temos nessa cooperação é o Ministério da Economia e o Secretariado de Governo Digital e a Escola Pública de Administração. A Genova e a Dinamarca ajudou muito neste ponto, assim como em outras questões relacionadas à administração pública. O objetivo desta colaboração é aproximar os setores públicos da Dinamarca e do Brasil para ajudar o Brasil a desenvolver o seu governo digital e fomentar laços econômicos e comerciais entre os nossos países. A digitalização na Dinamarca é um tópico muito amplo. Então, nós temos mais de 20 anos de apoio intenso a esse segmento no desenvolvimento dessa transição digital, transformação digital dos serviços. E isso foi baseado em 3 pilares. Criar parcerias público-privadas fortes e ousadas entre o setor privado e público. O setor público tem a infraestrutura e o setor privado tem o entendimento estratégico dos processos. E assim nós podemos ter um desenvolvimento estratégico do governo digital muito forte. Nós temos planos que são desenvolvidos para cada 2 anos, para níveis locais, nacionais e o nível federal no Brasil, por exemplo. Temos iniciativas para o nível regional e municipal também. Temos uma conexão muito próxima entre a questão técnica da digitalização e das prioridades para realizar essa transição.
Eu não vou aprofundar muito na questão de infraestrutura, de transformação digital, mas eu gostaria de dizer que nós temos tido iniciativas redundantes para estabelecer a digitalização, a parte de digitalização do governo e outras áreas. Bom, como podemos compartilhar uma abundância de experiências boas e ruins com entre países como Brasil e Dinamarca? Bom, temos uma perspectiva política. Como podemos organizar a transformação digital? Bom, tem uma perspectiva organizacional. Quais instituições, organizações, o que precisamos estabelecer para levar o digital ao mercado? Há um ângulo social também. Como você pode criar mais serviços entre as nações? Tem uma questão legal também. Como criar os parâmetros legais para dar apoio a essa digitalização. E questões técnicas, é claro, como você estabelece os serviços e as bases técnicas para os serviços. E isso tudo se baseia na forma como você quer que um governo digital se baseie e por quê. Bom, tem diversas formas de se abordar essa questão. Dependendo da sua abordagem, você vai ter oportunidades e experiências diferentes. Bom, como nós criamos as nossas atividades? O princípio é ter delegações de especialistas que nós levamos para o Brasil, especialistas em digitalização, que vão até as cidades, pessoas do governo que têm experiência tecnológica na Dinamarca com o governo digital, para que se encontrem com suas partes relacionadas no Brasil, com o Ministério da Economia, para que eles possam passar um tempo juntos conversando, desenvolvimento das iniciativas e discutir como as iniciativas dinamarquesas podem inspirar a fazer algo ou a não fazer algo também, porque há coisas que vão ser feitas e outras que talvez não possam ser reproduzidas. Nós temos algumas delegações, infelizmente não tantas como gostaríamos. Tivemos uma em 2020, inclusive. E isso traz toda essa discussão da digitalização do governo para o mercado brasileiro. Nós também tivemos a oportunidade de fazer encaminhamentos acadêmicos, discussões acadêmicas. Tudo isso para dar apoio ao desenvolvimento do digital. Também temos desafios relacionados ao que representa o Brasil e a Dinamarca em termos de escala. Porque são países muito diferentes em tamanho, em dimensão. A Dinamarca tem um tamanho do estado do Rio de Janeiro, então é quase 200 vezes menor em termos de área do que o Brasil. O tamanho e as questões geográficas mudam muito. A política cultural, a cultura política também em relação à digitalização é diferente. A cultura para levar esse processo à frente, a estrutura do governo, etc, etc, etc. Muitas questões. Bom, com todos esses desafios, claro que é muito difícil encontrar um caminho significativo de diálogo, de digitalização com base nesses desafios que enfrentamos. Com sorte, e eu coloco isso entre aspas, a pandemia chegou. Por sorte, muitas aspas, porque fazer isso presencialmente era um grande desafio. E mudar isso por uma conexão virtual facilitou a comunicação e podemos agora melhor refletir sobre o que estamos fazendo e fazer o que faz sentido. Todas essas inovações, todos esses projetos de infraestrutura para governos digitais. Bom, muitas coisas nós temos que pensar se fazem sentido para as tendências e para o governo. Bom, vocês podem ver que a nossa parceria com o Brasil tem se utilizado das tecnologias digitais para estabelecer essa comunicação.
Nós tivemos mais atividades mais programadas em transformação digital, graças às questões tecnológicas. E nós agora temos bastante tempo de discutir com as universidades e com outros espaços. Nós nos encontramos o tempo todo através de plataformas digitais. E eu espero que nós possamos continuar fazendo isso, mas queremos também trazer as pessoas do Brasil para a Dinamarca. Mas, enquanto isso, eu e o meu parceiro estamos trabalhando o tempo todo, pensando o que estamos fazendo, como podemos fazer as coisas melhores, como podemos melhorar a parceria entre a Dinamarca e o Brasil. E isso tem demandado muito mais tempo do que eu esperava. Acontece que nós concordamos que nós precisamos ter um foco na inovação. Temos que fugir dessa ideia de trocar ideias simplesmente do que se faz no Brasil e na Dinamarca. Precisamos voltar para a engenharia da inovação e da digitalização e da transformação digital e construir, encontrar as partes e tentar distinguir aquilo que a gente vai construir a partir dos programas estabelecidos. Da perspectiva que tínhamos antes, de discutir as questões políticas, legais e sociais, nós decidimos focar numa abordagem focada nos recursos humanos individuais. Eu trabalhei muito com RH e pensei e acredito que precisamos pensar no aspecto individual, como unir os indivíduos. Nós realmente queremos ter pessoas ligadas a todos os aspectos do governo digital e juntar todos, com todos os participantes e promover o debate o máximo possível. E aí absorver o que faz sentido para eles. Então, as soluções digitais da Dinamarca, não queremos falar só sobre elas, queremos ver o que faz sucesso, o que funciona. Então, olha, nós podemos fazer desta forma, nós podemos fazer daquela forma, mas queremos criar algo aspiracional, mas factível. Nós temos 29 participantes trabalhando junto com a Dinamarca para desenvolver essa mentalidade inovadora e expor os aprendizados dos 20 anos de digitalização na Dinamarca e levar isso ao Brasil, pensando nos projetos para as instituições, na cooperação Brasil-Dinamarca e ter os nossos embaixadores no Brasil também levando esses projetos à frente. Eu espero que nós tenhamos sucesso nesse desafio. Bom, poderíamos falar mais sobre o curso das coisas, mas quais são os próximos passos? A Dinamarca está muito focada na transição verde. Como criar uma sociedade mais sustentável e pensar nessa transição, como a gente pode dar apoio a uma transição digital nos serviços públicos governamentais, mas também aprimorar a sustentabilidade ambiental, desenvolver ferramentas e tecnologias, dados para promover a sustentabilidade ambiental. Nós temos falado muito disso no Dinamarca e é algo que levamos para orientar as nossas cooperações. Esperamos que tenhamos uma diversidade técnica na Dinamarca que nos ajudem a guiar esses trabalhos. É uma transição que está só começando na Dinamarca. Ainda não temos essa experiência de 20 anos. Então, nós precisamos explorar as possibilidades para esses caminhos. Eu estou muito ansioso para ver quais vão ser as ações nesse ano. Eu peço desculpas porque meu PowerPoint não funcionou, mas é isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Terkel. Não se preocupe, nós realmente tivemos a chance de ter um panorama muito geral e muito robusto das áreas nas quais a Dinamarca e o Brasil colaboram. Muito obrigado pelos seus insights, pelo aquilo que você trouxe. Nós temos camadas muito diferentes nessa colaboração bilateral. E você mencionou uma iniciativa na qual estamos particularmente interessados em entrar nos detalhes. É a transformação digital e o curso junto com o Brasil. Você mencionou que a Universidade Técnica da Dinamarca é um grande parceiro nesse processo. Então, eu gostaria de convidar Milvaile, que é da Universidade Técnica da Dinamarca, envolvida nessa iniciativa com o Brasil, para falar mais sobre esse programa. E aí podemos entrar mais em detalhes. Bem-vinda, Mi. Muito obrigado por se juntar a nós. Muito obrigada. É um prazer estar com vocês. Vocês conseguem me ouvir? Ok. Bom, eu vou compartilhar um PowerPoint também, não é grande, mas é para tentar dar um panorama geral. Será que está aparecendo? Vocês conseguem ver a minha tela? Sim, perfeitamente. Bom, antes de mais nada, eu sou da Universidade Técnica da Dinamarca. Eu não sou uma engenheira, eu sou uma cientista social. Eu trabalhei muito com recursos humanos, na verdade. E trabalhei 25 anos com líderes em desenvolvimento de pessoas. Eu fui para a DTU porque essas universidades têm uma grande responsabilidade em trabalhar com os governos e criar uma mentalidade e ser capaz de cooperar na construção de soluções futuras. A DTU é uma universidade de alto nível que tem procurado desenvolver técnicas para ciências naturais. Nós temos o impacto do nível do MIT no mundo. Nós pensamos como uma universidade técnica pode usar a tecnologia para as pessoas e também ajudar as pessoas a se envolverem na criação de tecnologias. Se vocês olharem aqui, nós temos as questões dos negócios, dos governos, e há uma grande tradição de olhar muito para a questão de negócios, de uma perspectiva técnica. Mas somos mais limitados em pensar como podemos ajudar os governos e como construir uma mentalidade no governo e criar uma sociedade democrática como pessoas, como profissionais diferentes, enquanto fazemos tecnologia e desenvolvemos a tecnologia. Então, é por isso que estamos envolvidos que nós, de humanas, entramos nas universidades técnicas. Bom, nós fazemos parte desses programas em como criar uma mentalidade digital, como criar uma linguagem comum para começar a pensar e trabalhar dentro dos setores. Então, é muito sobre criar uma linguagem comum, uma mentalidade digital, porque nós somos uma universidade técnica e os líderes nos dizem o que eles são, então nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender o que é IoT e quais são todos os vieses tecnológicos e as suas regras. Mas pessoas como eu, que não têm um histórico técnico, nem sempre sabemos sobre isso. Então, nós estamos querendo criar também esse conhecimento para os participantes que querem criar esse desenvolvimento para novas soluções e serviços digitais. Então, nós tivemos um evento, que foi um evento social também,
o Danida, se você olhar para o programa, então é uma introdução a novas tecnologias. Um programa de 4 semanas e meia. Bom, nós tivemos a questão da Covid, ela acabou ficando muito mais longo, começou em fevereiro. E também vai passar pelo Brasil, ainda não acabou. O que é muito interessante, porque vai ser possível ter esses aprendizados muito enraizados nas pessoas. A nossa universidade tem um foco muito grande nessas linguagens tecnológicas, mas também no treinamento de pessoas. Então temos autoridades especialistas em tecnologia, empresas de tecnologia, que sempre estão discutindo como transformar as pessoas e as organizações para combinar tecnologia, para transformar a partir da tecnologia as organizações e as pessoas. Bom, também tivemos treinamentos em que botamos a mão na massa, reuniões. Então isso se trata de refletir as escolhas tecnológicas e as suas consequências. Isso era muito parte do nosso programa. Então, o design tinha uma mistura de diferentes métodos de aprendizagem, testes com a mão na massa, grupos de trabalho, reflexões, discussões em pares e desenvolvimento conjunto. Então é tudo isso pensando que a DTU não está fora do programa. A DTU tem que colaborar com todos os setores. Bom, os impactos e algumas citações dos participantes. Pessoas dizendo que tecnologia não é uma coisa mágica. Muitos nem conhecem muito bem a tecnologia, mas começam a perceber que não é mágica. A tecnologia não é mágica. Como a digitalização, na prática, transforma a vida dos cidadãos. Bom, a tecnologia impacta a vida dos cidadãos, mas não é só sobre a tecnologia. Não é só apenas sobre a tecnologia, mas como nós repensamos e como fazemos as coisas de outras formas. Então, nós temos a transformação digital, é um processo de aprendizado, de educação, é a base da melhoria. A mentalidade digital é um ponto de partida para a mudança. Bom, a transformação digital depende muito mais das pessoas do que dos projetos, e a transformação digital pode sempre tem que ser de baixo para cima e não de cima para baixo. É muito importante entender a complexidade da transformação digital. Não é uma coisa rápida, é um processo de transformação. E no final nós fizemos um jogo de inovação, um jogo de cartas. E agora nós estamos trabalhando para levá-lo para o Brasil. Estamos fazendo uma segunda versão para trabalhar com treinamento nas organizações em como criar a transformação digital. Eu acho que era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu gostaria de agradecer muito a vocês e a todos os participantes por estarem aqui. Essa é uma experiência conjunta e eu acredito que todos vamos aprender aqui. Muito obrigada, Mi. Talvez tenha alguns participantes que estão aqui presenciais ou virtuais e que conhecem o trabalho de vocês. Sua apresentação foi muito interessante. Muito interessante o que vocês conseguiram atingir com este projeto. Nós temos algumas perguntas, mas nós vamos guardá-las para o final da sessão. Bom, até agora o que percebemos é que essas iniciativas e esses exemplos de colaboração cross-border para a inovação no governo, eles podem ter todos os tipos de formas e formatos. Podem ser na forma de comércio, de ajuda, cultura, educação. Neste caso, a colaboração Brasil-Dinamarca, o principal objetivo por trás disso era gerar inovação nas organizações públicas brasileiras
através de um programa de desenvolvimento de competências. Isso é fantástico. Nós temos um outro exemplo nesta sessão para deixar claro como essas colaborações podem assumir diferentes formas. O próximo exemplo é o Global Scale Program para a COP26. O principal, ele tem um objetivo um pouco diferente. O objetivo era pensar como uma rede existente poderia alavancar as suas especialidades, seu conhecimento para combater os desafios das mudanças climáticas globais. Bom, nós temos uma pessoa do painel que está envolvida nas duas iniciativas, que também é da DTU. Então, eu gostaria que você poderia... Camila, você poderia falar o que é o Civil Tech Alliance, o que é o programa Global Scale Up? Claro, vai ser um prazer apresentar. O programa Global Scale Up e o Civil Tech Alliance. Vocês conseguem ver na minha tela? Sim? Ótimo. Bom, o Civil Tech Alliance foi formado 2 anos atrás, mais ou menos. Pessoas que se reuniram pensando em como fazer inovação e como compartilhar inovação em organizações públicas. Bom, nós tínhamos muitas pessoas trabalhando junto, parceiros do programa em todo o mundo, em programas governamentais e compartilhando as suas perspectivas e como trabalham juntos. Bom, nós começamos a descobrir como ser uma rede de confiança. Uma rede que é como uma família e compartilha como os diferentes países que, devido à Covid-19, como os governos estavam abordando os diferentes desafios que tínhamos nos diferentes países. E aí tivemos a COP26, que aconteceu na Escócia, uma iniciativa de reunir alguns de nós da Civil Tech Alliance para pensar como nós poderíamos fomentar e escalar as companhias tecnológicas em relação ao clima para o setor público combater as questões climáticas. Nós estabelecemos 3 desafios: resiliência ambiental, redução do desperdício de alimentos e o último, a descarbonização do transporte. Os governos e instituições uniram forças para pensar nesses desafios. Muita conversa tem acontecido sobre como resolver esses problemas, mas é difícil encontrar soluções de fato. Então, boa parte da nossa ambição do programa Global Scale Up é como podemos tentar, de forma conjunta, resolver esses problemas ambientais, porque eles não podem ser resolvidos por um governo isolado. Nós trabalhamos conjuntamente com 67 aplicações de diferentes empresas. Nós fizemos esse chamado e dessas 67 escolhemos 18 iniciativas. Então, se você vir, nós temos as 18 aqui. Nós temos participantes de diferentes países que se reuniram. Então, temos essas 8 empresas que escalonaram junto com o programa. Acho que foram 8 semanas em que eles foram para os países, num safari intensivo em cada país, e conhecendo os ecossistemas e pensando na inovação. Bom, tinham investidores, ministros, servidores públicos, empresas globais. E eu acho que eles tiveram a oportunidade de conhecer os propósitos de cada país. Então, as visitas foram feitas pelas pessoas dos seus próprios países, por instituições governamentais,
para que elas mostrassem o seu próprio país e o que poderia ser escalado. Tudo dentro de um contexto. Eles conheceram pessoas que poderiam ajudar na aceleração dos programas. Eu acho que era isso que eu gostaria de falar em relação ao Global Scale Up. Muito obrigada. Eu acho que nós tivemos uma boa ideia do que o CivTech Alliance é e o que é o programa Global Scale Up, essa rede organizada. Aqui no Brasil temos 3 organizações que são membros do CivTech Alliance: Invest SP, IdeaGov e BrasilEV. Mas também temos aqui o GovTech Lab Lituânia, representado pela Camila, um parceiro estratégico. Camila, você também representa o GovTech Lab Lituânia, que faz parte do CivTech Alliance e do programa Global Scale Up. Você poderia falar mais sobre o que o CivTech Lab Lituânia faz e por que vocês decidiram se juntar a essa rede? Quais valores vocês colocam e por que vocês se juntaram ao programa? Seja muito bem-vinda. Camila diz: olá, Silvia, olá a todos. Muito obrigada pelo convite. Bom, o GovTech Lab Lituânia é uma pequena equipe do setor público da Lituânia, com foco em inovação e soluções inovadoras para o governo. Nós passamos a participar do CivTech Alliance em março de 2020, então uns 2 anos atrás. Eu estou me ouvindo, desculpa. Mas nós estamos te ouvindo bem. Ah, ok. Nós decidimos juntar a iniciativa porque nós entendemos que era uma iniciativa muito importante, vimos o potencial dessa rede e nós vimos esse potencial desde o início para aprender uns com os outros, abrir a nossa mente, compartilhar conhecimento. É uma grande oportunidade para nós. Bom, foi uma grande oportunidade para nós. Então, a questão era se a gente deveria fazer parte dessa aliança e do programa Global Scale Up. Na verdade, a gente nunca pensou se deveria, a gente pensou como deveria, porque a gente sabia que queria participar. Essa rede trouxe esse projeto Global Scale Up e em 8 meses nós já estávamos trabalhando juntos. Ótimo, e eu vou voltar um pouquinho. Daqui a pouco eu vou voltar com você, Camila, para saber um pouco mais da estruturação desse programa. Mas agora com você, Roberto, você aqui presencialmente. Bom, você é o fundador do Cipópolis e você está entre as 18 startups mundiais que foram selecionadas para fazer parte do programa Scale Up, Global Scale Up. Você pode falar um pouco mais sobre o Cipópolis e por que você decidiu se inscrever no programa? Qual era a sua expectativa inicial com isso? Claro, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui compartilhando este painel com vocês. Essas pessoas fantásticas que estão aqui participando. Bom, eu sou fundador do Cipópolis. É uma empresa de análise de dados. Nós desenvolvemos plataformas de análise de dados para cidades inteligentes. E nós temos trabalhado com mobilidade, fazemos muitas análises de dados de mobilidade. E uma das questões que tentamos ajudar as cidades é com a transição do transporte de ônibus a diesel para transportes elétricos, a descarbonização do transporte público. Então, trabalhamos com o Global Scale Up. Bom, nós tínhamos 2 metas em mente. Pensamos que era uma grande oportunidade de conversar com os servidores públicos de outras cidades do mundo e tentar aprender como eles estão atacando este problema.
qual é o caminho que eles estão seguindo para um transporte público 100% elétrico. Porque aqui no Brasil ainda estamos um pouco atrás de outras iniciativas mundiais. Eu queria entender como eles estão enfrentando esse problema, quais os problemas que eles estão enfrentando neste processo de transição. E para que a gente pudesse estar muito preparado para quando fôssemos enfrentar estes desafios no Brasil, soubéssemos como resolvê-los. Uma das metas é tentar entender dos servidores públicos como esses processos estão em outros países, o que eles estão fazendo, os desafios enfrentados, e assim poder trazer análises para fazer essa transição de ônibus a diesel para ônibus elétricos no Brasil. O outro objetivo que tínhamos é que nós poderíamos conversar com potenciais usuários da nossa plataforma. Então, queríamos ter feedback sobre o que estávamos fazendo, se o que estávamos tentando fazer no Brasil também era relevante em outras partes do mundo, colher sugestões sobre o que eles achavam, porque quando você tem uma startup e está desenvolvendo um produto, é muito valioso que um potencial cliente esteja na sua frente e ouvir as validações que eles têm. Se o seu produto pode resolver problemas, ou se você precisa desenvolver uma nova funcionalidade para resolver problemas de outras partes do mundo. Então, nós queríamos esse feedback e também aprender sobre esse processo de descarbonização do transporte público em outras cidades do mundo. Excelente! Estamos curiosos se as suas expectativas foram alcançadas. Mas voltando a Camila. Camila, quando essa ideia de criar o programa Global Scale Up, você e o governo da Lituânia foram um dos primeiros a se juntar ao programa. Mas naquela época vocês não sabiam o que esperar. Era era uma iniciativa bem experimental, envolvia 10 países. Então tinha uma questão complexa de governança. Como foi a sua experiência ao se juntar a um programa do zero e criar este processo com tantos participantes envolvidos? Foi fantástico. Por isso que eu me juntaria ao programa quantas vezes fosse preciso. Eu acho que, da perspectiva do setor público para a Romênia, o objetivo é convidar pessoas jovens da Lituânia, que moram fora da Lituânia, para voltar à Lituânia e pensar no trabalho do setor público. Bom, quando você faz parte do programa, então, por exemplo, para mim, eu trabalhei com bullying escolar e eu trabalhei com um projeto no Ministério da Educação, trabalhei junto com o Ministério da Educação e eles me disseram, faça o que você quiser, faça o que for importante ser feito. Bom, eu não sabia como o setor público funcionava, o que já tinha sido feito, ou como esse projeto deveria ser implementado. Então, a habilidade de ser criativa, perguntar às pessoas e se encontrar em situações que você precisa pensar como resolver os problemas. Foi uma jornada incrível. Eu não posso dizer que não foi estressante. Foi sim muito estressante. Mas a oportunidade de causar impacto e fazer a diferença e ajudar as pessoas. Então, o meu projeto, eu desenvolvi um aplicativo para relatar anonimamente situações de bullying nas escolas. Mas a ideia não foi minha. Eu via que o problema estava lá e eu via a oportunidade de criar algo que poderia ajudar a solucionar. Eu não posso dizer que não foi estressante, somos pessoas muito diferentes, nossas formas de pensar são diferentes, nossos históricos culturais são muito diferentes. E ser capaz de trabalhar junto e pensar o que era importante para cada país e enfrentar os desafios foi muito estressante, deu muito trabalho,
muitas horas de trabalho. Mas o que foi mais interessante e mais fantástico é que quando começamos o projeto não tinha orçamento, todos tinham seus próprios trabalhos, era um grupo de pessoas trabalhando para fazer a diferença. E isso me inspirou muito e continua me inspirando. Então sim, foi estressante, foi difícil, mas foi uma jornada incrível. Ser capaz e poder colaborar, aprender com os outros, ver como as outras pessoas trabalham. E criar algo do zero, de fato. E ver se funciona, e ver isso funcionando, e ajudar as empresas, ajudar as pessoas. Eu não consigo expressar como eu me sinto. É como meu bebê. E o final deste processo foi incrível. Eu encorajo vocês a experimentarem isso também. Foi um processo muito experimental, foi um projeto experimental. Demandou tempo de trabalho, com diferentes governos se unindo, sem orçamento, na verdade, pensando em projetos escritos anos atrás. E ver tudo isso hoje se juntando e ver que tudo isso foi possível, olha, eu não tenho palavras para expressar. Realmente foi uma experiência muito animadora juntar tudo isso. Mas, Roberto, você está acostumado a fazer negócios com governos no Brasil, em estados diferentes. E por causa do programa, você foi exposto a muitos legisladores do mundo todo. Eventualmente, sua empresa passou a ter relações comerciais com o governo da Lituânia. Parabéns por isso, claro. E também graças ao suporte da Camila, ao apoio da Camila. Então, como você pode compartilhar conosco sobre esse processo? E você acha que o processo de recrutamento para a inovação no Brasil é muito diferente, o processo público de recrutamento para a inovação no Brasil é muito diferente daquilo que você viu enquanto estava emergindo na relação com outros países? A Camila falou um pouco disso. Bom, diferentes países, pessoas diferentes, comportamentos diferentes, falam diferente, a forma que abordam os problemas são diferentes. Então é difícil quando você vai apresentar uma solução para um alemão, por exemplo, é diferente quando você vai para a Lituânia. Cada cultura tem a sua particularidade. E tivemos sorte de ter essa relação boa com a Lituânia. E isso começou com uma grande ajuda da Camila, que nos apontou para a direção correta, para as pessoas certas. Mas graças ao Global Scale nós tivemos a oportunidade de apresentar nossos projetos para os servidores públicos da Lituânia, que estavam trabalhando com a transição do transporte a diesel para o transporte elétrico. E tivemos um grande feedback. A Camila nos ajudou a acompanhar e receber esse feedback. E a partir daí estabelecer uma parceria de negócios com o governo da Lituânia. A minha impressão, ao trabalhar com as pessoas de outros países e aqui no Brasil, bom, a primeira vez que você se apresenta para alguém, para um servidor público, eles te testam. Eles querem garantir que você pode entregar o que você promete, que você tem um bom produto, que é fácil de trabalhar com você. Todos fazem isso. Até nos sindicatos eles fazem isso. Então nós perguntávamos sobre as ferramentas que eles queriam, eles testavam as funcionalidades, diziam o que queriam. E assim que você passa por esse teste inicial, eles dizem, bom, ok, eles não vão te nós não vamos te pedir nada. Vamos tratar dos contratos e vamos ver como podemos nos tornar seu cliente, e aí você pode dedicar o seu tempo a um cliente. E isso é diferente de algumas cidades no Brasil, onde você começa a colaborar com elas e talvez por elas não saberem como fazerem as concorrências, os contratos, ou talvez porque elas tenham outras burocracias, o processo entre você mostrar a tecnologia, provar que ela funciona e começar a falar de um contrato, esse processo é muito mais longo. Então essa foi uma das coisas que eu percebi quando eu comecei a
falar com o pessoal da Lituânia ou de outros lugares, Klaipėda, outra cidade na Lituânia. Eles são muito mais diretos. Eles têm muito mais claro na cabeça quais são os processos para os contratos de inovação. E eles seguem o processo muito mais facilmente, diferente do que temos no Brasil, onde as pessoas ainda não sabem como fazer isso e acabam ficando um pouco perdidas sobre quais os passos que devem seguir para estabelecer um contrato como esse. Muito interessante. Eu acredito que todos nós aqui nessa sala, nós temos o poder na mão de tentar mudar isso para melhor no ecossistema brasileiro. Bom, muito obrigado pelo que você colocou aqui, Ricardo. Mas temos dois exemplos que nós trouxemos e nós percebemos a partir deles que o que eles têm em comum são colaborações internacionais. Eles usam inovação e novas tecnologias para criar as relações entre os governos e outros setores, para, no final, entregar melhores serviços públicos e resolver desafios globais. Bom, nós queremos discutir agora e queremos ouvir dos participantes. Quero ouvir de vocês o que está por trás da natureza dessa colaboração internacional para promover inovação governamental. Vocês acham que devem ter algum ingrediente em comum? Estou curioso para ouvir da experiência de vocês, tanto do pessoal de transformação digital na Dinamarca e no Brasil e o programa Global Scale. Talvez vocês tenham algumas ideias para compartilhar conosco. Então vou começar com o Terkel. Terkel, qual é a sua perspectiva disso tudo? Uma boa pergunta, embora seja bem difícil. Eu acredito que qualquer parceria internacional como essa é única. E ela depende de quais são os setores envolvidos, da complexidade. Nem sempre vai funcionar. Mas nós temos aprendido com a concorrência da transformação digital, é que nós temos que começar a juntar as coisas para o que nós esperamos entregar de volta. Reunir as pessoas certas no formato correto é algo muito importante que o Global Scale Up fez. Nós não tivemos oportunidade de reunir as pessoas fisicamente por muito tempo. Nunca tivemos essa possibilidade, mas ter uma plataforma, um lugar para se reunir, para realmente mergulhar nas questões, é fundamental. As pessoas precisam estar pensando e ter um ambiente criativo e reflexivo. Os governos tendem a ser muito hierarquizados, com uma cadeia de comando, dizendo você vai por aqui, ou por ali, ou por ali. E na inovação, nós precisamos de instituições que quebrem essa hierarquia. Então, para reunir projetos de inovação, precisa ser num ambiente que esteja fora dessa questão de muita hierarquia, muitas regras. E eu acho que a Dinamarca é um grande exemplo neste ponto. E nós estamos podendo colaborar muito, independente de qual seja a posição hierárquica que se tenha. Então, essa ideia de criar um ambiente onde todos possam falar e contribuir, eu acho que é um grande ponto e muito importante. Então, a presença física e tentar sempre melhorar esse ambiente para poder discutir e pensar. Isso talvez seja um dos grandes fatores de sucesso.
Muito obrigado, Terkel. Camila. Bom, por causa do meu histórico, eu tenho uma formação de psicologia cross-cultural, então esses processos são muito interessantes de serem analisados. Quando estamos falando de negócios, por exemplo, principalmente as empresas ocidentais fazendo negócios no Japão, por exemplo, eles pensam sobre sobre questões culturais, eles pensam muito se você deve dar a mão, o que dizer, o que não dizer, aprender sobre o idioma. Mas quando pensamos sobre programas governamentais, acabamos não pensando muito nisso. Nós entramos nos detalhes do projeto, implementação, mas não pensamos sobre as diferenças culturais que trabalham de formas diferentes, com mentalidades diferentes. Roberto mencionou, por exemplo, que as pessoas na Lituânia agem de forma diferente do Brasil. Tem diferentes culturas, diferentes formas de fazer as coisas. Então, por isso o processo foi estressante para mim, por exemplo, pessoalmente. E depois também foi difícil para a implementação. Bom, na Lituânia a gente faz as coisas, nós somos ativos, nós não pensamos muito, não ficamos falando muito. É diferente, por exemplo, quando nós não sentamos para ficar pensando, nós vamos lá e fazemos as coisas, sentamos e fazemos as coisas. Outras culturas de outros países acreditam que refletir e discutir é importante. Então é preciso ter isso em mente quando trabalhar colaborativamente. É preciso refletir sobre essas diferenças. Então, para os lituanos ou o pessoal da Estônia, é muito difícil você fazer um vídeo para apresentar você mesmo. E para alguns é quase impossível fazer isso. Então, a gente tem a questão tradicional. 2 anos atrás, nós decidimos que não aceitaríamos mais cartas motivacionais, mas queríamos que as pessoas gravassem vídeos, se elas quisessem participar. E o número de inscrições caiu enormemente depois que passamos a exigir um vídeo. 10% a menos do que tínhamos de inscrições. Nesse ano, as empresas que fizeram parte do programa... Bom, é isso que eu quero dizer. Para nós, gravar um vídeo de si é muito estressante. As pessoas preferem não gravar um vídeo do que participar. Então é preciso ter isso em mente. Pensar nas diferenças culturais, quando pensar nos participantes, mas também quando pensar no processo de implementação do programa. Quando você está trabalhando com diferentes culturas, nós temos culturas diferentes, formas diferentes de escrever e-mails, por exemplo. Isso varia de cultura para cultura. E para ter uma colaboração internacional de sucesso, você precisa ter essas questões culturais em mente. Então, eu fiz muita pesquisa para esse projeto e estava pensando muito sobre isso durante o processo de criação e implementação. Nós discutimos muito esses tópicos e eu acho que isso ajudou muito. E agora, quando vemos o resultado, isso também nos mostra que vai nos ajudar a criar os próximos projetos. É verdade, Camila, nós não podemos subestimar as diferenças culturais. Roberto, da sua perspectiva, qual você pensa que é um ingrediente comum para a colaboração internacional? Bom, para nós, as reuniões de mais sucesso durante esses safaris foram aqueles momentos que pudemos falar com os servidores públicos para entender os problemas deles, as suas realidades. A Mi falou que inovação se trata de pessoas e não de tecnologia. E quando você pensa essa hélice tripla,
Você tem a comunidade das empresas que inovam. Você pode encontrar essas comunidades em todos os países. Na academia também, você consegue encontrar as pessoas nas universidades, pessoas que estão inovando e pesquisando sobre inovação. Mas é muito difícil encontrar isso no governo. Pessoas interessadas em inovar. Pessoas interessadas em usar tecnologia, novas tecnologias, usar coisas diferentes e atacar os problemas de formas diferentes. Então, esse ingrediente do funcionário público fazendo inovação é o mais difícil de se encontrar. Legal, muito bom. Mi, a sua perspectiva. Eu acho que temos muitos pontos interessantes levantados. Para mim, os sistemas foram muito importantes. O foco na coragem, na entrega, nesse ambiente de confiança, onde você se ousa a fazer porque você tem um ambiente que te dá apoio. E eu acho que no nosso programa Global Scale Up e no Civil Tech Lab Alliance, nós nos reuníamos toda semana. Nós falávamos sobre o que estava acontecendo. E com a Covid, nós tínhamos perspectivas muito diferentes em cada país. Então, nós tínhamos esse medo do que a Covid significava para a sociedade. E o que ela poderia impactar na transformação da sociedade. Bom, estávamos sempre falando o que acontecia nos países, mas criamos essa relação familiar. Pensamos, ok, é normal se sentir nervoso, sentir insegurança e poder compartilhar essa insegurança e falar, olha, eu não sei qual é a solução de verdade. Eu acho que foi muito importante este ambiente que criamos. Eu acho que ousar fazer também está muito relacionado ao ambiente que você está. Foi muito sobre construir essa confiança desde o começo. Toda vez que nos encontrávamos, eram sorrisos, conversas, risadas, diversão. Eu sempre me divertia com a pessoa do Brasil. Eu não sei muito sobre o Brasil, mas eu aprendi bastante. Mas eu também aprendi sobre a abertura dos participantes, sobre todos abertos e querendo se envolver. Uma das coisas que com quem eu sempre falo sobre o programa eu não estou interessada em ouvir uma história legal. Eu quero saber como são as experiências. Porque, na verdade, as pessoas se abriram para ter um diálogo aberto e essa abertura das pessoas para compartilhar as dificuldades, isso permitiu a mudança. E nós todos, assim, nos desafiamos a fazer mais, ousamos fazer mais. Muito obrigada. E muito obrigada a todos vocês por essas ideias maravilhosas que vocês trouxeram. Agora vamos abrir para algumas perguntas do público. Nós já temos uma pergunta aqui. Se você puder também, por favor, dizer o seu nome e a empresa, a organização. Olá, eu sou Nuto Potesca. Eu sou vice-secretário de Desenvolvimento Econômico de Campinas. Mas eu também trabalho na Universidade de Campinas, na Unicamp. Bom, vocês estavam falando sobre a academia, que na academia as pessoas saem, têm outras experiências. E isso acontece muito como os empreendedores, eles não podem ter sucesso sem isso. Mas na academia isso está muito perto. Você está sempre olhando muito de perto o que você está fazendo. Em alguns lugares as pessoas não são encorajadas a aprender o que se faz em outros lugares. Mas quando você sai para aprender, você tem grandes surpresas. Em algumas universidades, os departamentos não falam entre si. Às vezes não é uma questão de transformação digital.
Às vezes é muito mais uma questão de entender que é preciso aprimorar a comunicação e os processos de comunicação, entender os seus próprios processos e, às vezes, complicar os processos empodera as pessoas. Às vezes as pessoas não querem mudar. Então, empoderar os departamentos pode ser um problema. O que eu quero dizer é, eu concordo totalmente que saber como as pessoas fazem as coisas e saber que fazem diferente de você, que a academia faz isso e as pessoas que trabalham com inovação fazem isso. E no setor público isso não acontece. Da minha perspectiva, eu acredito que nós temos que promover esse tipo de ação. Unir, colocar os funcionários públicos juntos, junto com o pessoal da Letônia ou da onde for da Dinamarca, seria fantástico. Pode ser difícil para alguns aqui fazer parte disso, porque eles não querem que as coisas mudem. Muita gente do setor público deveria estar aqui. Muitas pessoas do setor público deveriam estar aqui, do governo. Então, em termos de transformação digital, o que eu quero dizer é, você primeiro precisa mudar a cultura, mas precisa entender o processo, o fluxo do processo e a forma de comunicação. Nós temos tanto problema de comunicação interno. Como podemos resolver esse problema de comunicação interno? Porque você pode digitalizar o processo. Você pode fazer, na verdade, ficar só mais complicado. A experiência da burocracia é muito ruim. Então, como fazemos isso? Fazemos em partes? Vocês colocam essas pessoas para trabalhar com outras pessoas? Essa é a minha pergunta. Como fazer isso? Muito obrigado. Bom, se vocês quiserem comentar, talvez eu vou adicionar uma pergunta que chegou do áudio virtual, do público virtual, porque está relacionado ao que você disse. É uma pergunta da Fabiana Pereira, da Receita Federal. Acredito que a parte mais difícil da transformação digital é mudar a mentalidade das pessoas. Como superar esse desafio? Como unir esforços para fazer essa mudança? Bom, poderíamos ter um outro painel inteirinho só para falar deste assunto. Mas, por favor, sintam-se à vontade para comentar. Eu gostaria de dizer algumas palavras. Bom, a pergunta é muito boa. Eu não sei exatamente como é que por quem é formado público, mas eu acho que esse é um grande desafio. Há muita ênfase na transformação digital e na digitalização dos serviços públicos. E é sempre importante lembrar que nós não estamos só fazendo digitalização por digitalização. Você precisa se lembrar o tempo todo qual é o maior objetivo, qual é o objetivo final, aonde você quer chegar. Eu acho que uma das piores coisas que podem ser feitas é pegar uma solução analógica, não digital, e transformar digital sem mudar os processos, sem mudar a mentalidade. Porque isso só vai aumentar a burocracia, na verdade. Você não vai solucionar nenhum problema, talvez piorar. Então, é preciso ter isso em mente. Encontrar os critérios, pensar nos critérios. Bom, agora nós podemos medir e mensurar as coisas. E aí sim, ver quais são as soluções, as melhores soluções, baseadas nas experiências. Como nós vamos reunir as informações para realmente criar o que precisamos. E assim os governos podem pensar como entregar essa mudança. Os governos precisam conversar. Nós sabemos que os governos trabalham em silos, em bolhas. Eu acho que isso é muito comum nos governos. Bom, você realmente precisa trabalhar duro em relação às soluções digitais nos serviços públicos. Precisa ser criativo, precisa ter um ambiente de confiança, onde as pessoas desenvolvam a confiança para dar apoio à transformação,
Do contrário, a transformação digital não vai resolver os problemas. E você não vai alcançar o que você quer. Esse é um desafio bem difícil de gerenciar, bem complexo. E talvez seja o que toma mais tempo, porque a tecnologia você pode mudar talvez do dia para a noite, mas a forma como as instituições funcionam internamente, os processos, mudar tudo isso pode levar muitos anos. Eu acho que esse é um desafio global e a digitalização não é uma mágica que vai resolver tudo isso. É só uma ferramenta que pode ser utilizada. Por favor. Eu gostaria de adicionar que uma das coisas que é muito importante, e é por isso que eu tenho tanta honra de fazer parte da Universidade Técnica da Dinamarca, do que nós estamos fazendo, investir tempo em pesquisas, em ensinos nessa direção. Criar uma linguagem comum é necessário. Na Lituânia, isso ajudou os servidores públicos, mas também ajudou o setor privado, porque eles passaram a criar uma linguagem comum entre as áreas. Como criar uma mentalidade digital? Bom, quando olhamos para como as coisas acontecem, quando você reúne as pessoas e elas começam a compartilhar suas experiências, é aí que você começa a criar uma mentalidade digital que é necessária para a transformação digital. As pessoas trocam informações, conhecimento e começam a pensar como seguir adiante, como mover adiante. Então, é sobre repensar não apenas as soluções internas, mas saber que a tecnologia de informação, o que você faz e como você faz, vai mudar a identidade das pessoas, vai ter uma perspectiva que, ao impactar a vida das pessoas, dos usuários da tecnologia, você vai criar transformações. Então você pode ter essa perspectiva, envolver as pessoas para que elas se sintam envolvidas no processo. E é mais fácil assim porque elas se responsabilizem pelo processo, porque elas vão fazer parte. Eu nunca conheci uma pessoa que quisesse falhar, todos querem ter sucesso. Mas às vezes nós não sabemos o que é preciso para ter o sucesso. E às vezes criar essa nova linguagem pode ser difícil. Então eu acredito que temos muitos passos a seguir para criar uma mentalidade digital. Mas o digital é uma forma de criar uma linguagem coletiva, mas precisamos ter iniciativas e pessoas se levantando dizendo precisamos disso, precisamos fazer assim. Para que as pessoas fizessem parte do programa, era preciso que os ministros delas dissessem a elas o que fazer. Então, era preciso criar um canal para pressionar os governos na direção da agenda tecnológica. E as empresas podem, ter esse papel de ajudar, porque elas têm essa mentalidade tecnológica, ajudar a caminhar para uma agenda de compartilhamento. Então, quando nós temos pequenas atitudes que criam um grande impacto. Obrigada, Mi. Eu acho que você resumiu muito bem. Se trata de termos pessoas falando a mesma língua e construindo juntos. Bom, nosso tempo acabou. Eu gostaria de agradecer a todos vocês novamente. É um prazer. Eu só vou pedir para vocês, por favor, continuarem conectados, porque nós vamos tirar uma foto. Certo? Então, para onde devemos olhar? Nós temos uma última pergunta, é isso. Vamos ver. Olá, meu nome é Daniela Ciaunis.
Eu tenho minha família é da Lituânia, meu avô era da Lituânia. Eles também são fazedores, sabe? Pessoas que gostam de fazer as coisas. Ele também compartilha muito das suas vulnerabilidades. E eu tento seguir o melhor do meu histórico lituano. Meu avô, meu pai, meus tios, infelizmente, nenhum deles estão vivos hoje. Então eu sinto mais peso nos meus ombros em tentar seguir a carreira de sucesso deles. A minha família no Brasil conseguiu criar uma empresa farmacêutica grande e hoje meu desafio é inovar de forma saudável e digital. Eu sou engenheira de formação. Eu também tenho um passado de atleta. Eu trabalho com esporte hoje. Também trabalho como engenheira. E eu estou tentando ter a minha startup. O que eu quero desenvolver é para monitorar a saúde dos pilotos de avião, de jato, e os pilotos de Fórmula 1 da Mercedes. Porque hoje temos muito monitoramento dos carros, mas muito menos monitoramento dos pilotos. E eles estão em grande risco. É incrível. Eu já tentei pilotar uma vez e você não pode imaginar o que significa estar dentro de um carro de Fórmula 1. Eu acho que isso pode contribuir muito para melhorar as referências do mundo da saúde, principalmente com a pandemia. Então, acredito que podemos criar uma revolução. Bom, mas infelizmente eu tenho uma fraqueza. Eu não sou uma pessoa digital, eu não sou da tecnologia. Eu entendo os principais conceitos, mas não sei exatamente como transformar e escalar. Então, eu gostaria de ter mais informação de como eu posso fazer parte dessa fantástica rede. E se vocês puderem me ajudar com o meu desafio, eu posso compartilhar o meu conhecimento. E muito obrigado pela sua apresentação tão inspiradora. Muito obrigado. Qual é o seu nome? Daniela Ciaulis. Muito obrigada, Daniela. Obrigada pelos seus comentários. E sim, claro, eu acho que o programa, além do programa, o EDEAGov e outros parceiros locais estão ligados a empreendedores nacionais. Estamos sempre trabalhando com essas questões. Talvez o próximo desafio do próximo programa, bilateral ou multilateral, esteja chegando. Então, depois do painel, vai ser um prazer conversar contigo. E também você pode trocar ideias e contatos com o Roberto, porque ele também tem raízes lituanas. Nós descobrimos isso no programa. Então, muito obrigada pelas suas ideias, pelo que você trouxe. É muito interessante porque, na verdade, no próximo painel, nós vamos abordar a tecnologia aplicada à saúde. Então, seja muito bem-vinda, você é muito bem-vinda a ficar para o próximo painel e por toda a tarde. Bom, infelizmente, é realmente o final do nosso painel. Muito obrigada.